Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo,
sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ele me ajuda sempre, falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda sempre, falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz estar de pé, rompendo pela fé. Meu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O teu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível.
Graça e paz, queridos. Nesses dias em que nos encontramos em isolamento, né, enquanto essa pandemia assola todo mundo, nós estamos aqui com as portas da nossa comunidade fechadas ainda, né? Nós, um consenso entre os pastores, nós concordamos que nós não devemos abrir as nossas portas ainda, né? Porém, mesmo com as portas fechadas, a comunidade Batista Nacional, ela permanece viva. A Igreja do Senhor Jesus, ela permanece viva. Ela não parou, nós não paramos. Nós continuamos chegando até você, até o seu lar, até a sua família, e até evangelizando pessoas bem longe daqui também, né? Podemos chegar através desse tempo, serviu até para nós chegarmos, alcançarmos pessoas que nós aqui no templo não conseguimos alcançar, né? Através das redes sociais e tal. Então, ou seja, nós não paramos. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós não paramos. E junto com isso, né, tem todas as despesas aqui da comunidade ainda, a qual nós contamos com a sua generosidade também, para nós possamos arcar com essas despesas, para que nós possamos continuar, né, com as nossas responsabilidades enquanto instituição em dia. E para isso nós contamos com você. Eu quero deixar uma palavra que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o encontrará de volta. Reparte com 7 e até com 8, porque não sabes que mal virá sobre a terra. Essa palavra, ela fala a respeito de esperança num tempo de incerteza. Ela fala de esperança quanto a um futuro incerto. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter esperança nesses tempos. E se nós formos olhar também todo esse capítulo do livro de Eclesiastes, ele fala também a respeito de semeadura. Ele fala a respeito de semente, de semeadura. Então, querido, eu conto com a sua generosidade, com a sua compreensão, né? Aqui ao lado já está, né, a nossa conta, a conta da nossa comunidade, e mais uma vez nós contamos com a sua generosidade. Que o Senhor te abençoe grandemente. Continuamos também com a nossa campanha de arrecadação de alimentos, né? Nós já temos pessoas na nossa comunidade que estão enfrentando dificuldades, e nós contamos de novo com a sua generosidade. Você pode entrar em contato com a Tatiane Zanetti para fazer a sua doação, para fazer a sua colaboração. Amém? Ou com algum de nós pastores também. E da mesma forma, você que quem sabe está nos assistindo agora e está precisando de auxílio, está precisando, por favor, não se constranja, entre em contato conosco, amém? E a gente vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe em todo o tempo. Amém. Muito bem, graça e paz da parte de Deus a todos. Começo dizendo que fico muito feliz por ter sido convidado pelos nossos pastores. Sou muito grato a Deus pela confiança da comunidade. Estamos aqui então, mais uma vez, para dividir ou repartir um pouco do nosso tempo com você e ao mesmo tempo convidar você, que é membro dessa comunidade, a fazer uma reflexão na palavra de Deus. Eu quero convidar você que está em casa, que vai nos assistir neste domingo, que essa é a palavra de domingo. Eu quero convidar você a convidar a sua família. Convide sua família, seus filhos, sua esposa. Sentem no sofá e junto com a gente façam uma análise nas Escrituras Sagradas nesse tempo. Bem como já tem sido dito aqui, e eu creio que é do nosso costume, é uma falta muito grande estar aqui sozinho na frente de uma câmera para partilhar da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo demonstra que a igreja do Senhor Jesus, ela não está morta. A igreja, a noiva de Jesus Cristo, ela está viva e ela está, por meio, né, das redes sociais, por meio desse contato, está recebendo da palavra, e também nas suas casas. Eu creio que os cristãos têm feito devocional
e tem buscado essa maravilhosa graça de Deus, tem buscado aprender nesse tempo, tem buscado amadurecer. Então eu creio nisso, eu parto desse princípio. Eu quero começar lendo uma palavra contigo. Eu vou me basear no tema de hoje, dessa nossa reunião dominical. Eu quero me basear em 3 textos. No Salmo 112, versículo 5 e versículo 6. E depois eu quero me basear no livro de 1 João, capítulo 13 e capítulo 14. E para finalizar, eu volto para o Salmo 12, onde eu leio novamente o versículo 5 e 6. Então eu quero começar lendo esse versículo. Mais uma vez eu reforço a você, convide a sua família, se assente ao sofá, celebre ao Senhor nesse tempo. Faça na tua casa um lugar de culto ao Senhor, junto com o louvor, com a palavra. Celebre realmente ao Senhor, faça de conta que você está na igreja, busque essa presença de Deus na tua vida e deixe que o Espírito Santo de Deus ministre realmente teu coração de forma especial. Salmo 12, versículos 5 e 6 diz o seguinte: mas o Senhor Deus diz: agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos estão gemendo de dor, e eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor, ou a palavra do Senhor, merece total confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Então eu começo dizendo para você, baseado nesse texto, que a palavra de Deus, ela é pura e ela é suficiente para as nossas vidas. E eu desafio você, em cima desse salmo, como cristão, ter sim um tempo devocional e ter um tempo de leitura bíblica diária. Eu posso começar dizendo uma coisa que talvez você não vai gostar de ouvir, mas eu tenho que dizer porque é isso que Deus tem colocado ao meu coração. Se você é um crente que não lê a Bíblia, você não pode ser contabilizado no número de cristãos. Você não pode ser contabilizado na margem ou na porcentagem de cristãos. Se você é um crente que não tem hábito de leitura bíblica, me perdoe te dizer isso, meu irmão, mas você não pode ser contabilizado como cristão. Porque diante de uma palavra, ou de um discurso, ou de uma palestra, você tem que ter base bíblica para fazer uma análise pessoal da sua vida. Para que não aconteça de, no decorrer da nossa vida, quando chegarem as tribulações, as perturbações, nós vacilemos na nossa maneira de pensar com relação ao Evangelho. O tema que eu dei para essa mensagem de hoje é o seguinte: é o remédio para corações perturbados. O remédio para corações perturbados. Então eu quero entrar agora no texto de João, 1 João capítulo 13, versículo 21 até o 30. Eu vou me basear nesses textos e eu vou ir falando na medida que você for aí também acompanhando no texto, você vai concordando com a Bíblia. Amém? Jesus aponta, no versículo 21 em diante, Jesus traz para os discípulos que andavam com ele 2 situações de grande perturbação, que é o tema da minha mensagem de hoje: corações perturbados, o remédio para corações perturbados. Tem coisas na nossa vida de cristão que o próprio Jesus provoca, para que eu e você cresça, amadureça e nos torne cada vez mais responsáveis pelas coisas de Deus ou pelo conhecimento que Deus nos ensina na sua palavra. Existe um meio de nós adquirirmos uma fé firme, com fundamentos, que é através da palavra de Deus. Mas nós não podemos afirmar que temos essa fé se nós não conhecemos a palavra. Se nós nos baseamos inteiramente naquilo que nos dizem ou naquilo que palestram para nós. Nós precisamos ter como conhecimento e como base na nossa vida a palavra de Deus, a Bíblia. Então, diante desse texto, Jesus aqui aponta algo muito interessante. Jesus aponta um traidor. No meio dos seus discípulos, Jesus aponta um traidor. E logo na sequência, Jesus anuncia a sua ida para o mundo dos mortos. São 2 situações que causam grande tribulação no coração dos discípulos daquele tempo.
Só que diante desse texto, e no decorrer de toda a história bíblica, em uma análise pessoal, em uma análise com livros e leituras de tantos textos, eu chego a uma conclusão, que toda vez que o Senhor quer, por exemplo, abençoar uma nação, ou trazer algo novo sobre uma nação, existe uma tribulação anunciada antes. E essa tribulação nos dias de hoje, talvez possa ser essa pandemia que nós estamos vivendo. Talvez essa pandemia possa estar nos colocando numa realidade onde nós tenha descobrido ou desenterrado que nós não somos tão cristãos assim. E os textos de hoje, eles vão nos mostrar que logo depois que Jesus anuncia essa traição e Jesus anuncia a sua morte, tem coisas boas. Por isso eu digo para você, o remédio para os corações perturbados. Eu quero que você preste atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco nesse tempo. Jesus então aponta o traidor. Versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus o amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É aquele a quem vou dar um pedaço de pão no molho, passado no molho, respondeu Jesus. Em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu, porque Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa de dinheiro, ou da contabilidade, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa, ou desse alguma ajuda aos pobres. E Judas recebeu o pão e saiu dali logo, e já era noite. Depois desse texto, logo em seguida, Jesus dá um mandamento. Mas o que eu quero dizer para você? Parecia que tudo estava bem. Aqui, nesse tempo aqui, completavam 3 anos de ministério de Jesus Cristo de Nazaré. Esse Jesus, ele chega em um povoado, ele convida algumas pessoas para o seguir, ele leva consigo 12 discípulos, começa a ensiná-los, instruí-los, e no decorrer dos outros capítulos da narrativa de João, e também da narrativa de Mateus, da narrativa de Marcos e Lucas, nós podemos entender que em nenhum momento Jesus escondeu dos discípulos a sua trajetória de vida. Jesus em nenhum momento ele escondeu o seu objetivo, a sua meta, a sua vocação, o seu propósito para conosco. Em nenhum momento Jesus escondeu isso dos discípulos. Mas parece que mesmo os discípulos andando com ele, não se faziam entendidos. Não se deixavam entender. Tem um texto no livro de Marcos que tem um questionamento dos discípulos, no capítulo 8, pelo versículo 18, se eu não me engano, onde Jesus aponta aos discípulos e diz o seguinte: vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. E depois, é mais ou menos nesse mesmo capítulo aqui, você vai entender que Jesus Cristo, quando ele anuncia esse traidor, é como se ele estivesse dizendo: fracassamos, na linguagem humana. Na linguagem de Jesus, esse fracasso que seria a traição, esse fracasso que seria o apontamento de uma grande crise, de uma grande perturbação no seu ministério, começava a fazer sentido para o que vinha depois, como o salmista falou lá no Salmo 112. Chegou a perturbação, mas depois dessa perturbação, vem algo bom. Só que nós, como seres humanos, eu posso fazer aqui uma colocação já aplicativa às nossas vidas, nós somos muito parecidos com os discípulos de Jesus.
não é no quesito falta de fé, mas é em não confiar. Nós não confiamos naquilo que Jesus nos promete na sua palavra. Nós temos uma deficiência de confiar naquilo que o Senhor prometeu na sua palavra para nós. E assim como Judas e depois como Pedro, nós temos a tendência de não confiar, de não acreditar. E nós brasileiros, eu posso dizer uma coisa para você que eu creio que é verdade. Eu dei uma ênfase no início dessa palavra e quero dizer para você. Nós temos um hábito negativo com relação à leitura da palavra. Queridos crentes, irmãos, em Cristo Jesus, você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que ler grandes porções da palavra de Deus. Se você está vivendo um momento, se você já é crente há mais de 2 anos, e você está passando por um momento de turbulência, de perturbação, eu não estou dizendo que nós não devemos nos preocupar com as coisas. Mas, se você está vivendo um grande momento de perturbação, não tem paz no teu coração, o teu espírito está aflito, eu quero dizer algo para você. Você não é um leitor da palavra de Deus. Porque se você lê a Bíblia, é impossível você ler e o Espírito de Deus não falar com você e não apacentar seu coração, de tal forma que você comece a compreender os textos e os tempos. O Senhor tem grandes promessas para mim e para você, mas toda ela está na palavra. Não espere que um pregador traga essas promessas para você. Se coloque diante do Senhor, faça. Eu bato muito forte nesse sentido. Ainda bem que aqui na nossa comunidade a gente tem vários pregadores e nenhum é igual. Graças a Deus. Graças a Deus. Tenho mais paizão, tenho mais profético, tenho mais ensinador. Graças a Deus por isso. Fique feliz por isso, porque nós não somos iguaizinhos. Cada um tem uma maneira de ver as coisas. Eu sou um cara extremamente apaixonado pela palavra e leio e às vezes atravesso madrugadas. E não falo isso para que você pense que eu sou um homem mais espiritual que alguém. Não, é porque tenho uma paixão, eu sou cristão. E sendo cristão eu tenho que ter uma paixão pela palavra de Deus. Eu não posso apenas pegar um versículo isolado e transformar naquele versículo isolado o meu ponto cristão, digamos assim, a minha vida cristã. Eu tenho que ter uma base em vários versículos e capítulos. Por isso eu convido você, leia grandes porções da Bíblia. Não leia um versículo, não leia um capítulo, leia grandes porções. Se desafie a isso, meu irmão, para que você possa entender o que os textos estão falando. Então, aqui no 3º ano de ministério, começa uma grande perturbação. Jesus aponta um traidor. Todos sentados à mesa, Jesus levanta ali larga uma granada, digamos assim, no meio da mesa. E aí começa o tititi, e ai, quem que é? Será que sou eu? Será que é o fulano? Será que é o Beltrano? Tudo ali começava. Essa turbulência toda começava porque Jesus Cristo queria nos levar a um caminho de reconciliação com Deus. Logo em seguida, Jesus lança um novo mandamento. Já que vai ser feito o que vai ser feito, porque o Pai disse que vai ter que ser feito, então agora, lá no versículo 34 diz assim: eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos, ou adotados de Jesus Cristo. O fruto do resultado da traição de Jesus Cristo, esse fruto será contabilizado ou será notado a partir do momento que você consegue amar as pessoas. Sinceramente, do fundo do meu coração, eu vou dizer para você que eu demorei para aprender isso. E agora as coisas têm acontecido de forma mais natural. Eu adorava um microfone. Eu gostava, eu tinha uma paixão tremenda por pregar na igreja, por anunciar. E essa paixão não passou. Porém, a minha maturidade me fez entender uma coisa. Hoje eu estou aqui pelo privilégio, pela graça de Deus, não precisaria estar aqui. Porque se os frutos do meu amor pelas pessoas já demonstram o Evangelho, eu já sou reconhecido por Deus como um discípulo, então eu não precisaria provar nada para ninguém. E assim todos nós cristãos, nós não precisamos fazer um culto tremendo, uma fala bonita para ser aplaudido e para ser elogiado por pessoas. Nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos encarnar a palavra de Deus em nosso coração para que a gente possa dar esse fruto de conseguir então amar uns aos outros.
E quando ele fala amar uns aos outros, ele não está falando que você tem que amar teus amigos, que você tem que amar... Na verdade, Jesus estava aqui já mencionando que até o próprio Judas deveria ser amado, porque uma hora ou outra cairia a ficha dos discípulos que ele foi o traidor. Então Jesus já estava lançando um mandamento logo na sequência, dizendo assim: amem uns aos outros, como eu os amei. Jesus sabia que ia ser traído e mesmo assim amava, porque a essência, o Espírito Santo de Deus é que transforma nas nossas vidas esse fruto maravilhoso de conseguir amar uns aos outros. Voltando então a esse tema, logo na sequência, lá pelo versículo 36, Jesus anuncia a sua ida ao mundo dos mortos. E aí algo muito interessante. Tem duas naturezas aqui, a natureza de um traidor e a natureza de um defensor. E você já vai entender isso. Pedro é avisado. Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu: você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Jesus perguntou. Pois eu afirmo a você, Pedro, que isto que eu te digo é verdade. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E vai dizer que não me conhece. Aí é a segunda granada largada na mesa dos discípulos. Primeiro anuncia um traidor. Depois ele anuncia para o cara que era o pau-ferro, digamos assim, daquele ministério. O defensor de Jesus Cristo. Ele diz assim: calma, que você não vai conseguir. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. É a segunda turbulência, é a segunda preocupação que é gerada no coração dos discípulos. E eu quero pensar dentro desse texto, o que é que passou na cabeça de Pedro. Imagine você, aqui o texto está mencionando Pedro, depois vai mencionar Tiago, cada um tem um ponto de vista, mas o que é interessante na natureza de Pedro aqui é a seguinte: eu acredito que ele deva ter pensado: Senhor Jesus, espera aí, o Senhor surge do nada, convida vários homens para segui-lo, para começar um ministério, certo? Deixa eu ver se eu estou entendendo. Começa esse ministério, está tudo acontecendo, multidão seguindo, milagre acontecendo. 3 anos, Jesus, 3 anos. Nós largamos o nosso trabalho, Jesus, para seguir você, para caminhar contigo, Jesus. Nós largamos os nossos afazeres, os nossos familiares. E aí você me vem com essa conversa, Jesus, de que vai se entregar tudo e vai morrer? Não. Eu vou no teu lugar. Eu me coloco à disposição, eu vou morrer no teu lugar. Não, para. A obra está bombando, Jesus. Os milagres estão acontecendo. Porque o povo humano, e até nós hoje, mesmo com toda essa revelação que é a palavra de Deus, nós ainda esperamos os benefícios de Jesus aqui e agora. Nós não conseguimos, na nossa natureza caída e carnal, compreender a natureza divina em Jesus Cristo. Nós não conseguimos entender o sacrifício de Jesus na cruz pelas nossas vidas. Nós não conseguimos entender que o sacrifício feito por Jesus já pagou toda a nossa dívida e nós precisamos confiar nele. Mas nós não confiamos em Jesus porque não o conhecemos. E como é que você conhece, irmão? Como é que você vai conhecer Jesus Cristo? Pela pregação do Lindomar? Pela pregação do pastor? Pela leitura da palavra de Deus, querido. A Bíblia tem a essência que converte as nossas vidas. Ela tem a essência de Jesus Cristo. Ela tem o espírito da revelação. Eu e você precisamos nos desafiar a conhecer a Bíblia. E através da Bíblia conheceremos o Filho. E se não conhecemos o Filho, não vamos ao Pai. Só ficamos aqui esperando que as coisas aconteçam aqui. Assim como Pedro, ele não precisava entender aqui ainda, porque Jesus Cristo ainda não tinha sacrificado. Mas é uma lição de vida para nós.
Nós queremos que o coronavírus seja curado, nós queremos que a igreja volte a bombar, porque afinal de contas, isso vai trazer mais gente para a igreja, e nós não entendemos que nós temos que dar fruto individualmente, aonde a gente estiver. O resultado de Jesus Cristo na sociedade é numa vida particular nossa. Eu quero dizer uma coisa para você dentro desse texto, para que nós possamos fazer uma análise. O Brasil hoje é considerado um país que está crescendo muito o cristianismo. E está bombando. E ainda com esse aperto aqui, vai ser crente para tudo quanto é lado. Eu quero dizer uma coisa para você. Qual é o nível do cristianismo que nós temos seguido no Brasil? Sabe o que Pedro queria fazer aqui? Pedro queria ajudar Jesus. E nós queremos ajudar Jesus. Segure na cadeira com o que eu vou dizer para você, que é aqui o que o texto está dizendo, não é a revelação do Lindomar. Nós queremos ajudar Jesus, nós queremos dar migalhas para Jesus, nós, seres humanos, queremos dar esmolas para Jesus, porque nós não compreendemos a palavra, e nós queremos compartilhar com Jesus. Nós estamos dizendo nessa linguagem de Pedro aqui, que nós já ficamos tão bons, mas tão bons o suficiente para poder agora retribuir com Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Senhor, eu andei 3 anos contigo. Se o senhor está com os braços cambaleantes e vai fracassar no seu ministério, eu vou fazer uma caminhada para você, Jesus. Eu vou fazer coisas para você, Jesus, para te fortalecer no teu ministério. Só os carnais fazem coisas para ajudar Jesus. Que quem entende a essência da palavra, querido, ele vai para uma outra rota. Qual é que é o ponto que eu quero chegar dessa mensagem, querido? O ponto que eu quero chegar nessa mensagem é que Jesus tem o remédio para as perturbações do nosso coração. Jesus, ele tem a essência, o remédio, e não é um tranquilizante. Jesus, ele tem um remédio para a nossa alma, para a eternidade. Jesus tem um remédio para o nosso espírito, para a eternidade. Mas nós podemos ser crentes que ajudam a Jesus. Sabia disso? Com todo cuidado, com todo o temor, com todo o respeito que eu tenho, eu quero dizer uma coisa para você, e gostaria que você analisasse pela Bíblia. O culto aqui é maravilhoso, e isso a gente tem entendido muito bem, que com pessoas, com irmãos, o relacionamento é fantástico, mas nós temos na nossa ideia, que esse culto aqui, se nós fizermos um culto bem bom, aumenta a presença de Deus. Se nós fizermos um culto um pouco mais ruim, diminui a presença de Deus. E nós mesmos que pensamos dessa forma, pregamos que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Você sabe o que é isso? Então Deus estava aqui antes de preparar esse estúdio aqui para mim trazer a mensagem para você. E para mim. Deus estava aqui. Mas se eu me consagrar bastante, Deus vai vir mais. Se eu me consagrar menos, Deus vai vir menos. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Eu não quero abalar a tua fé, eu quero te levar para a palavra de Deus. Você tem que ler os textos bíblicos e fazer uma análise. O que Pedro estava fazendo aqui? Caminhada para Jesus. Vamos fazer uma caminhada. Jesus deve estar fraco, ele não viu ainda essa pandemia. Jesus não viu essa pandemia. Ele não deve estar compreendendo a necessidade que nós estamos tendo do milagre dele agora. Então nós vamos fazer uma caminhada para Jesus. E nessa caminhada ele vai se render. E ele vai entender que nós estamos precisando dele. Jesus Cristo de Nazaré já foi crucificado e já ressuscitou, querido. O milagre já aconteceu. Então, Lindomar, você está querendo dizer que não precisamos mais oferecer nada? De acordo com Romanos, nós devemos oferecer o nosso corpo inteiro a Jesus Cristo em sacrifício. Senhor, é teu. Qual é que era o propósito aqui? Que eu entendo que esse tema quer nos dizer. Eu entendo que Pedro aqui deveria chegar para Jesus e dizer: Senhor, o Senhor está indo para a cruz. Deveria ser a oração de Pedro. Raciocine comigo. Senhor, o Senhor está indo para a cruz. O Senhor está indo para a morte. Mas aquilo tudo que o Senhor pregou anteriormente para nós, nós compreendemos. E eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Não está fácil de se entregar. Mas me leva para a cruz com você, Senhor. Me leva para a cruz.
Você lembra, nos versículos anteriores, acho que no capítulo 12, se eu não me engano, quando Jesus pega a toalha e a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, quem é que quis ajudar Jesus Cristo? Simão Pedro. Disse: não, pai, não, o senhor não vai lavar meus pés não. Não é o mesmo? Nós achamos que somos bons o suficiente para ajudar Jesus. Igreja, nós precisamos entender uma coisa: Jesus já nos ajudou. Ele já nos libertou da nossa velha natureza. Eis que tudo se fez novo. Só que os textos da Bíblia vão dizer o seguinte: se você anda na luz, agora as trevas não habitam mais em você. Se você morreu com Jesus na cruz, você vai ressuscitar com Ele. Então andar com Jesus tem que dar frutos. E frutos que não precisam ser cantados e nem contados no microfone. Isso aqui é a minha fala, é a minha reflexão. Mas se a palavra de Deus não encarnar no meu coração e não purificar para que dê fruto, isso aqui tudo é em vão. Eu quero convidar você a essa reflexão profunda, porque Pedro e nenhum dos discípulos estava entendendo o propósito pelo qual Jesus estava falando. Jesus anunciou a turbulência, a traição. Jesus anuncia então a Pedro a sua morte, o fim do ministério, mas é porque começaria um grande ministério. E eles não entendiam naquele momento. Então, nós vamos lá para o capítulo 14. Diz assim: Jesus é o caminho para o Pai. Versículo 1. Jesus disse: não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, muitos quartos. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega no Pai se não for através de mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é que faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará coisas que eu faço e até maiores do que estas. Pois eu vou para o meu Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Muitos olham para esse texto, eu já escutei mensagem desse texto, e falam, por exemplo, aqui que Tomé era um homem sem fé. Eu tenho uma teoria diferente. Eu tenho uma teoria que foi necessária essa pergunta. Para mim e para você hoje. Foi necessário. E eu tenho uma outra teoria. Ele era um frequentador de igreja, um discípulo frequentador de igreja que não lia a palavra que andava com ele. Lembra o que João fala? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele não fazia uma leitura da palavra que andava com ele. Ele não analisava a palavra que se fez carne e habitou com ele. Eu tenho essa teoria. Não era falta de fé, era falta de conhecer a palavra que já andava nele. Era uma falta de conhecimento da palavra. Então essa pergunta se faz necessário. Por que é que se faz necessário? Porque através dessa pergunta nós podemos nos perguntar: quem é Jesus? Lembra que lá no livro de João, Jesus faz uma pergunta aos discípulos, Marcos, se eu não me engano: quem o povo diz que eu sou? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é
Barnabé, outros dizem que tu é não sei o que lá. E quem vocês dizem que eu sou? Quem você diz que é Jesus, irmão? Se você está passando por um momento onde o teu coração está perturbado, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus Cristo é o remédio para essa perturbação. Você precisa conhecer Jesus Cristo. É só orando, Lindomar. Será que os pastores podem me explicar? Podem dar um estudo para você conhecer Jesus. Eu conheço pessoas, querido, que eram fortes pregadores da palavra de Deus. Irmãos tremendos, fogo, tinham uma pregação poderosa, gigantesca, pregavam, o fogo descia, e agora estão desviados. Não estão longe de Deus, porque não tem como se esconder de Deus, mas estão desviados. Espera aí, era um Tomé? Conheciam a Deus? Conheciam a palavra de Deus? Ou só buscavam estudar para oferecer para os outros o que eles... Faça uma análise, irmão. É um grande privilégio, como eu falei no início, e uma responsabilidade tremenda. Eu sei da construção desse ministério, junto com os pastores, com os outros pastores que estão com a gente. Eu sei disso. É tremendo, mas eu não posso vir aqui negociar com você. Não posso. Então o meu desafio na minha casa é leitura bíblica diária, é devocional com a família, e eu te convido a fazer o mesmo. Que você possa então nesse tempo debruçar o seu entendimento sobre a Escritura Sagrada. Eu tenho encontrado pessoas do nosso meio cristão, não da nossa comunidade, mas do nosso meio cristão, totalmente perturbados, porque foram cheios de promessas de Deus. Deus tem uma promessa para a tua vida, Deus vai mudar a tua história, mas não falavam que o camarada era pecador e ele precisava se arrepender dos seus maus caminhos. Jesus Cristo em todo o tempo pregou para os discípulos dele: se arrependam dos seus maus caminhos, deixem que o Espírito purifique o coração de vocês, para que vocês conheçam o Filho. E quando o coração de vocês conhecer o Filho, já conhece o Pai, automaticamente. Então eu quero deixar essa mensagem para você e quero estar orando, que o Senhor possa realmente derramar da graça dele sobre nossas vidas. Nós não queremos mais ajudar Jesus, amém? Não queremos mais ajudar Jesus. Eu não vou ajudar Jesus mais. Eu necessito que Jesus, ele invada meu coração, entre no meu coração, purifique a minha vida. E me tire toda a carnalidade que parece com Pedro, que parece com Judas. Eu tenho certeza absoluta no que eu vou dizer. Eu, Lindomar da Silva de Oliveira, se eu estivesse sentado lá na direita, com certeza o pão molhado seria para mim. Que absurdo, tu pregou tudo isso e agora vai falar isso. Porque graças a Deus, o Espírito Santo de Deus tem mostrado que nós, se não for pela graça e pela misericórdia de Deus, nós somos Judas, somos Pedro, somos Tomé, somos qualquer tipo de pessoa, menos cristão. O Senhor quer transformar nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver como cristão. O Senhor quer transformar o nosso entendimento, para que nós possamos ter uma vida coerente com o que os evangelhos estão dizendo. Os frutos de vocês serão conhecidos. E ele não está dizendo que serão conhecidos na igreja. Serão conhecidos na cidade, aonde você mora. Serão conhecidos no teu trabalho. Serão conhecidos no teu emprego. Não adianta nada, querido, eu vim aqui dar uma palavra poderosa para você. Ou eu vim aqui cantar uma música tremenda e me esforçar. E as pessoas me olharem e dizerem assim, só capa. Então eu e você precisamos ter esse entendimento. Vamos deixar que o Espírito de Deus frutifique ao nosso coração. Amém? Deus abençoe. Quero estar orando nesse tempo e peço que você faça o mesmo na sua casa. Amém. Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor sobre nossas vidas. Senhor, eu sei que o Senhor não precisa da minha fala, não precisa da minha intelectualidade, não precisa do meu conhecimento, não precisa da minha palestra, Pai. É o teu Espírito, Senhor. Da mesma forma, Deus, que eu olhei nessa palavra, nesse tempo aqui, Pai, e meditei na tua palavra aqui, Senhor, que essa palavra, Deus, ela venha falar ao meu coração, Pai. Eu preciso de Jesus, eu preciso do milagre da cruz na minha vida. Eu quero, Pai, tomar a minha cruz e caminhar para a morte com Jesus, Pai. Eu não quero os benefícios dessa vida aqui apenas, Deus. Eu quero as coisas que o Senhor tem preparado, Senhor, para mim, para minha família, para
para a igreja local, Senhor, as coisas eternas, os propósitos eternos que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos nesse tempo e pedimos que o Senhor derrame uma unção, Deus, uma unção de paixão pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que todos os membros dessa comunidade, que todos aqueles que assistirem, Deus, esse vídeo, possam ter essa paixão pela Tua palavra, Senhor. Essa paixão, Deus, de conversão ao Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, o Teu Filho amado, para a glória do Senhor, Pai. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo. Sua misericórdia se renova, Sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Sua misericórdia se renova, Sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, Sua misericórdia se renova